Tá Come- gravando, tu me fala, viu? Já começou. Beleza. Bom, pessoal, então vamos dar continuação aqui ao nosso conteúdo, sem mais delongas, né? Até porque não tem como interagir com vocês, porque não vão estar ao vivo aqui comigo. Mas vamos lá, ó. Esse slide aqui é aquele mesmo slide, né, das aulas anteriores, só que vou estar falando aqui de algumas coisas que eu não falei nas aulas anteriores, porque nas aulas anteriores nós falamos apenas isso daqui, ó, apenas do aparelho reprodutor humano, onde falamos do aparelho reprodutor masculino e falamos do aparelho reprodutor feminino, certo? Hoje nós vamos falar de quê? De gametogênese, isso aqui, ó, gametogênese, certo? Que é a formação dos gametas. Vocês já aprenderam o quê? Vocês já aprenderam como, onde que está o gameta, né? O espermatozoide, o óvulo, como a gente aprendeu sobre o aparelho humano, o reprodutor humano, masculino e feminino, então vocês aprenderam lá onde que ele fica, o local, né, onde ele se forma e tal, papapá, aquela coisa toda. Agora, como ele se forma, né, nós vamos aprender isso agora, que é a gametogênese. Olha o nome, gametogênese, né? Gênese quer dizer início. Até na Bíblia tem lá no livro de Gênesis, né, que é o primeiro livro, então gameta é Gênese e gameta, né? Gametogênese é a origem dos gametas, certo? Na gametogênese, ela vai se subdividir em duas, onde eu tenho aqui ó, a espermatogênese, vocês estão vendo aí no slide, nome, e tem o outro, tá lá mais para frente, que é a ovulogênese. Então, olha o nome, gametogênese, onde se subdivide em espermatogênese e ovulogênese. O nome já diz tudo, né? Espermatogênese é a origem do espermatozoide. Ovulogênese é a origem do óvulo. Tranquilo? É basicamente isso. Então, nós vamos ver aqui na aula de hoje. Não vamos prolongar muito, não, porque essas aulas, assim, sem a interação de vocês é muito ruim. E aí, vou falar um pouquinho também aqui do esperma e tal, mas eu vou falar disso depois. Eu quero primeiro focar aqui numa outra coisa que ficou de a gente terminar na aula passada e eu não terminei, que era essa parte bem aqui. Eu lembro que na última aula, ó, tá bem aqui, ó, ovulogênese, certo? Bom, mas lembra que na nossa última aula, terminamos falando bem aqui do ciclo menstrual, e aí eu ia falar aqui sobre os métodos contraceptivos, né? Mas aí a aula já estava muito longa e eu também tinha que sair. Aliás, nem que a aula estava muito longa, mas eu tinha que sair. E aí deixei para falar nessa aula de hoje. Então vamos terminar isso aqui rapidão, e aí a gente entra lá em gametogênese, tá bom? Bom, sobre os métodos contraceptivos, vamos ter vários. O primeiro deles aqui é o coito interrompido. Vocês lembram o que que é o coito interrompido? Cheguei até a falar lá no ciclo menstrual, né? Que tá lá no ato sexual e tal. Aí o homem vai falar assim: não, eu já não ejaculo dentro de mim, vou ejacular fora de você para você não engravidar. E isso é confiável? Não, né? Já falamos, existem dois motivos de isso não ser confiável, né? Qual é o primeiro? O primeiro é que, desculpa, não é que esses dois motivos, é o seguinte, é porque, como falamos, durante o ato sexual, o homem está sempre liberando lubrificante, né? Ali tá, né, a glândula buboretal tá ali liberando lubrificante e tal, então tá saindo ali. Aquele que sai aquele lubrificante tá alguns espermatozoides, né? O espermatozoide ele vai sair só na ejaculação, vai escapando alguns PTIs, né? Não tem nenhuma previdência, não previne nada contra doenças sexualmente transmissíveis, né? Pode funcionar, pode, né? Mas você vai se confiar nele? Não se confie, não. Beleza? Aí tem
ela está no período fértil, né? Se ela transar sem camisinha antes da ovulação, né? Por aqui, aí a chance dela, a maior chance dela de fazer um sexo seguro sem risco de engravidar, né? Bom, então é isso aí. Só que eu lembro que eu expliquei que não é confiável também, né? Primeiro porque esse 14º dia aqui, que a mulher ovula, é uma média, né? Uma média. Não é que vai ocorrer nesse dia aí. Ela pode ovular aqui no dia 10, por que não? E até ainda 3 dias antes ainda, por exemplo, também o ex-espermatozoide fica vivo, né? Dentro da mulher. Então, também não é um método muito seguro, tá bom? E lembrando que o método da tabelinha só funciona para a mulher que é regular, certo? Para a mulher que é regular, que menstrua tudo certinho ali todo mês. A mulher que não é regular, isso aqui não vai funcionar. E também o método da tabelinha não previne contra DSTs, né? Não tem nenhuma, não previne nada contra doenças sexualmente transmissíveis. O que mais? Aí tem o método mais seguro, né? Que é o preservativo. Nada melhor do que uma boa camisinha, que além de prevenir contra a gravidez, também previne contra as doenças sexualmente transmissíveis. Não vou perder tempo falando de camisinha, porque todo mundo já sabe isso aí de cor salteado. Assunto clássico de feiras de ciências aí durante a vida de vocês inteira. Bom, aí tem a pílula anticoncepcional, né? Que essa aqui sim já tem aí cerca de 98% de eficácia, praticamente. 99%, poderíamos dizer que até 100%. Só não é 100%, porque existe o risco da mulher esquecer de tomar, né? Mas se a mulher não esquecer de tomar, não tem risco nenhum. E aí é muito mais garantido, né? Que ela já vai trabalhar com os hormônios estrógeno e os hormônios progesterona. E aí ela vai, com isso, fazer, tipo, enganar a mulher como se ela estivesse grávida. Ela vai fazer com que o organismo da mulher pense que está grávida, né? E aí não vai produzir óvulo, não vai amadurecer nem nada. E aí ela não tem risco nenhum de engravidar, não vai fecundar óvulo nenhum. A mulher vai menstruar, tudo bonitinho. Certo? Não é um método mais seguro aí para você que já tem um parceiro, ou uma parceira já confiável e tal. Ou você que é casado, né? É um método bastante seguro. Se você não quer ter filho agora. E tem a pílula do dia seguinte, pessoal. Cuidado com a pílula do dia seguinte. Ela funciona. Ela funciona. Mas ela também não é um método muito confiável, não. Por que não? Porque olha só. O que que a pílula do dia seguinte ela faz, na verdade? A pílula do dia seguinte, ela vai. Um minuto. Eu vou ver aqui. A pílula do dia seguinte, ela vai fazer o seguinte: ela vai adiar o dia da sua ovulação da mulher. Então, por exemplo, eu vou botar bem aqui. Se a mulher iria ovular aqui no 14º dia, certo? Se ela iria ovular aqui no 14º dia, a pílula do dia seguinte prolonga isso. Libera lá os hormônios, estrógeno, progesterona e tal. Aí ele vai prolongar essa maturação do óvulo mais para frente, certo? Então, por exemplo, se a mulher transou aqui no dia 10, no dia 13, por exemplo, e ela ainda não liberou o óvulo, tem o risco grande de engravidar, porque no dia seguinte, por exemplo, ela poderia liberar o óvulo e fecundar. Mas aí, ela tomando a pílula no dia seguinte, que tem um prazo de até 72 horas, ela vai adiar isso aqui. Então, acaba que o espermatozoide morre lá dentro e ela não libera o óvulo. E aí não ocorre a fecundação, o óvulo vai liberar só lá mais para frente, certo? Então, funciona sim. Agora não é muito saudável, por quê? Por que ela não é eficaz? Porque, vamos lá, vamos supor que você transou no dia 14 ou no dia 15 e você já liberou o óvulo. A mulher já liberou o óvulo. Aí você vai tomar a pílula no dia seguinte e não vai ter efeito nenhum. Por quê? Porque ela já liberou o óvulo. Ela vai fecundar, ou já fecundou. Entendeu? Então, aí, no caso, a pílula seguinte não tem nenhum efeito. Então, o método que funciona. Mas também não é muito, não é 100% eficaz, não. Depende muito se a mulher já ovulou ou não. Certo? Às vezes ela promove também
A descamação do endométrio e tal, aí pode fazer tipo como se fosse um aborto. Pode sim, também funciona, tá bom? Ela funciona, tá bom, pessoal? Mas não é 100% de garantia, não. Beleza. O que mais? Aí nós temos o diafragma. O diafragma. O que é o diafragma? O diafragma é essa biquinzinha bem aqui, ó, parece uma camisinha, tá? Só que ele não abre que nem uma camisinha, não. Ele é só isso aí mesmo. Que ele serve para quê? Ele é um dispositivozinho feito de borracha que a mulher coloca ele lá dentro do útero, lá no colo do útero. Tô vendo bem aqui a vagina aqui, ó. Bem aqui, vocês lembram que bem aqui é o colo do útero, né? E o espermatozoide ele vai entrar pro útero através de quem? Através do colo do útero, né? Então o diafragma ele tampa o colo do útero. Então dessa forma o espermatozoide não passa, não vai lá para o útero e nem vai lá para encontrar o ovócito secundário lá nos ovários, né? Na trompa de Falópio. Então, ele tampa aqui. Literalmente ele faz isso, né? Ele tampa a passagem, né? Às vezes a mulher, para utilizar ele, é muito aconselhado colocar um espermicida, né? Ali para evitar infecção. Ou também até para matar o esperma também. É aconselhado fazer isso. Existe um produtozinho chamado espermicida, que ele mata esperma. É bem interessante fazer isso também. Colocar junto com ele, né? Esse é bem legal. Bem legal mesmo. Pouca gente conhece, pouca gente utiliza. Para as pessoas que não gostam de usar camisinha, principalmente homem, né? Que diz que tira o prazer do homem. Diz não, tira de fato, mas diminui bastante a sensibilidade do pênis, né? E aí diminui um pouco a sensibilidade do homem. O homem não sente tanto prazer como se fosse sem camisinha. Então, tá com seu parceiro. Tá com sua parceira, seu namorado mesmo, já uma pessoa de confiança, seu marido, e não quer tomar nenhum hormônio, né, nenhuma pílula, o diafragma é bem legal. Porque aí é, não vai engravidar, né? Você pode descartar, você pode reutilizar também, você pode lavar ele. Ele pode ser utilizado até 3 vezes, até 3 dias, você pode deixar dentro da mulher lá até 3 dias. Né? Então fica lavando ali e tal. Bem vantajoso também. Agora, claro, não protege contra DSTs, né? Por isso que eu digo, é para ser usado com um parceiro de confiança, com o marido, né? Ou namorado, enfim. Então tá aí o diafragma aí. Outro método contraceptivo aqui interessante é o DIU, que é a abreviação do nome dispositivo intrauterino. Olha a fotinha dele aqui, ó. Ele é um dispositivozinho de metal. Tem uns que são de plástico também. Que serve para quê? Ele é colocado dentro do útero. O que ele faz lá no útero? Ele fica rasgando o útero, vamos dizer assim. Fica ferindo o útero. Ele fica causando algumas inflamações. Não dói não, tá bom, pessoal? Não dói na mulher, não. É só umas pequenas inflamaçõezinhas. Fica triscando lá, porque é um ferrozinho. Ele fica triscando lá. É ferro, osso, é plástico, enfim. Ele fica triscando lá no útero e tal. Fica causando algumas inflamaçõezinhas. Com isso, vai ferindo o endométrio, né? E aí impede que ocorra a anidação. Lembra do nome nidação, que é a implantação do zigoto no útero. Né? Então, assim, não ocorre, como ele não segura, como o endométrio não fica bem formado, e aí não segura o embrião, não segura. E aí a mulher menstrua, certo? É colocado de forma cirúrgica, né? Você vai no médico e tal, e coloca. Eu não sei qual é o preço, mas também não é muito caro, não. Não é caro, não. Mas é bem legal, porque dura, se eu não me engano, 10 anos. Coloca lá, dura por 10 anos. É bom porque a mulher não precisa ficar tomando pílula nenhuma, nem nada e tal. Então é bem interessante aí também para a mulher, que é casada já e tal, né? Não vai ficar usando camisinha e também não vai ficar, hoje também não vai ficar tendo que tomar hormônio, né? As pílulas. Então é bem legal aí o DIU. Só uma questão aí ética que nós temos que falar sobre o DIU, que é o seguinte. É interessante debater isso. O DIU, ele pode ser considerado por muitos um método abortivo. Ó, o mouse aqui, ó. Então, quem é contra o aborto, por exemplo, dependendo do ponto de vista, é claro, né? Pode ser considerado um método abortivo. Por quê? Porque ocorre a fecundação.
o espermatozoide vai lá, fecunda o óvulo, né? O óvulo secundário e tal, vira o embrião. E aí o embrião, depois de fecundado, né? Ele vai para o útero. No útero, quando chega no útero, já é um ser vivo ali, já é uma célulazinha nos seus primeiros dias de vida, né? Ali na fase de blástula, já entrando na fase de gástula, já é um ser vivo. Então, aí ele não, apenas não consegue se fixar no útero e não se desenvolve, né? E aí menstrua. Então, é considerado por alguns também um método abortivo, pode ser considerado, né? Para outros não, né? O Richard Dawkins, né, que é um dos biólogos mais renomados do mundo aí, que é ateu, é um dos ateus mais renomados do mundo. Ele fala que, eu acho isso um absurdo, né, mas é bom falar como referência. Ele diz que um embrião humano, aliás, um porco, é mais humano do que um embrião humano, né? Algo assim. Então, enfim, depende do ponto de vista, né? Certo. Então aí tem o DIU e tem a camisinha feminina, né? Aqui é a fotinha da camisinha feminina. É igual a masculina, não vamos perder tempo falando sobre ela, não. É um outro tipo. E tem o método da vasectomia, que tem tanto a vasectomia no homem, quanto tem a vasectomia na mulher. No homem, tá aqui, ó. Ó, aqui, ó. Lembram que o espermatozoide é produzido aqui no testículo. O testículo ele vem aqui para o epidídimo, né? Onde ele termina de se desenvolver e é armazenado. Durante o estímulo sexual, ele sai do epidídimo e vem aqui para o canal deferente, né? Canal deferente. O que acontece? A vasectomia do homem apenas é cortado isso aqui, ó. Sendo cortado, então, não vai passar, né? Esse espermatozoide daqui não vai para o canal ejaculatório, não vai para a uretra, então não vai sair esperma daqui. Então aí não tem perigo nenhum, certo? E também não causa nenhuma impotência sexual, não, porque vocês já aprenderam que na ejaculação do homem não é feita só de espermatozoide, né? Tem 3 outros líquidos lá: o líquido da glândula bulbolateral, o líquido da próstata e o líquido da vesícula seminal. Então o homem continua ejaculando normalmente, apenas não contém esperma, né? E tem a vasectomia feminina, né? Que é a ligadura aqui nas trompas de falópio, certo? Que é corta aqui, ó, tchan, tchan também, ou só amarra, né? Dependendo aí do que a mulher quer fazer, certo? Se tá aqui o ovário, então, uma vez que a mulher libera o óvulo, ó, ele jamais vai encontrar com o espermatozoide, né? Não vai encontrar, então não vai ocorrer fecundação, certo? Que é como o pessoal diz que a mulher já ligou, né? Já liguei. Pois é. Beleza? Então aí a gente encerra esse assunto aí. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu abrir aqui o outro slide aqui, só um minuto. Poxa, fechei, não ter fechado não. Aí usar aquele slide ali ainda. Espera aí, rapidão. Aconteceu alguma coisa, professor? Não, não, é porque eu fechei o slide ali. E não era pra ter fechado, ainda vou usar ele ainda. Aqui, abri já. Então, olha só, voltando aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá, voltando aqui então. Então, pessoal, sabendo disso, então, vamos voltar aqui para onde eu disse que parei, da gametogênese. Então, vocês já aprenderam como é que
que ocorre os locais, né, os aparelhos reprodutor masculino e o aparelho reprodutor feminino. Agora vamos ver como que forma os gametas. Lembra que no homem, aqui no testículo, é o local onde é formado o gameta, e eu disse mais precisamente aonde? Nos tubos seminíferos, né? Nesses tubozinhos aqui onde está o mouse, aqui nesses tubos é onde ocorre a formação do gameta masculino. E aqui nós temos aqui, ó, inclusive, as meioses acontecendo, né? Isso aqui é a gametogênese. Gametogênese, que é nada mais nada menos do que uma meiose, uma divisão celular. Como está formando o espermatozoide, então eu chamo aqui de espermatogênese, ó, espermatogênese, certo? Então vai ter a espermatogênese e vai ter a ovulogênese, que no caso é o óvulo. Então, como que isso acontece? Está aqui, ó. Isso é nada mais nada menos do que uma meiose acontecendo. E aí precisamos ter uma basezinha de divisão celular. Por esse motivo, eu decidi fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um outro slide para a gente ver então um pouquinho rapidão aqui de divisão celular, para não ficar nada estranho lá, porque lá nós vamos usar outros nomes. Mas vamos falar aqui rapidão de divisão celular, tá bom? Só para poder ter uma base, para poder voltar para lá, certo? Então, ó, divisão celular. Olha aqui essa imagem, deixa eu ampliar isso aqui. Então, olha essa imagem. Você tem aqui um espermatozoide, que é haploide, né? 23 cromossomos, que vai fecundar o ovócito secundário, que é haploide também, apenas 23 cromossomos, virando então o zigoto, um ovo, né? Com 46 cromossomos, que é uma célula, somos nós. Essa célula aqui, ela vai começar a crescer e se desenvolver em duas, três, se dividir, que é o que chamamos de divisão celular. Então, essa divisão celular é a mitose e a meiose. Tem dois tipos, né? Mitose e meiose. Qual que é a diferença de mitose para meiose? Vamos lá. Primeiramente, qual que é a diferença estrutural? Tem uma diferença estrutural quanto à estrutura. Reparem, do lado esquerdo da tela, você tem a mitose. Do lado direito da tela, você tem a meiose. Então, na mitose, olha aqui, ó, uma célula produz, ó, duas. Simples assim. Iguais ou diferentes? Iguais, ó. Repare bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4 cromossomos. Lembrando que não são 4, né? São 46. Só que isso aqui é só para ilustrar. Então, você tem aqui uma célula com 4 cromossomos que se duplicaram esses cromossomos, ó. Viraram tipo um xizinho, ó, se duplicaram. E virou duas células também com 4 cromossomos. Ó. 1, 2, 3, 4. Ou seja, iguais à célula-mãe, ó. Iguais à célula-mãe. Então, na mitose, o que acontece? Uma célula produz duas. Iguais ou diferentes? Iguais. Tranquilo? Na meiose, uma célula produz, ó, quatro, ó. Quatro. Iguais ou diferentes? Diferentes. Repare como é diferente, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4 cromossomos. Aqui tem só 1, 2. Ou seja, produz 4 células com apenas metade do material genético. Certo? Apenas metade do material genético. Agora, detalhe, pessoal, não é que uma célula se divide em 4. Não. Na meiose, uma célula se divide em duas. E essas duas, cada uma se divide em mais duas. Né? Repare isso aqui. Tá bom? Isso é meiose. Tanto é que nós temos, então, aqui, ó, a meiose 1 e aqui, ó, a meiose 2, né? Onde nós vamos ter aqui a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, porque são duas divisões meióticas, certo? Então, essa é a diferença estrutural. Na mitose, uma célula produz duas iguais. Na meiose, uma célula produz 4 diferentes, certo? Qual que é a diferença funcional? Função. A mitose, pessoal, serve para tudo quanto que nossas células precisarem fazer, quando diz respeito a divisão, crescimento, restauração de tecido, né? Tudo, por exemplo, você se cortou, vai cicatrizar, vai produzir novas células. Tu cortou com o teu cabelo vai crescer de novo, vai produzir novas células, né? Então tá em mitose, né?
iguais, células iguais. Se o cabelo é preto, não vai crescer um cabelo louro. Né? Então, são células iguais. Se o cabelo é crespo, não vai crescer um cabelo liso. Né? Então, células iguais, certo? Mitose. Para tudo que for fazer, vai fazer por mitose. Renovação de tecido, enfim. A meiose, não. A meiose tem uma única e exclusiva função, que é o nosso assunto que nós estamos falando aqui no momento. Gameta. A meiose, ela serve para quê? Para produzir os gametas sexuais. No caso, quem são eles? Espermatozoide e o óvulo, certo? Essa é a função da meiose. Não esqueçam isso nunca, jamais na vida de vocês. Então, meiose serve para produzir gametas. Então, na meiose, uma célula vai produzir, ó, 4, certo? 4 gametas. Tranquilo? Guardem essa informação, porque vai ser fundamental para a gente entender lá na frente, quando falarmos da gametogênese e que eu estiver mostrando lá para vocês. Beleza. Tranquilo? Essa aí é a diferença funcional. Vamos seguir então aqui alguns conceitozinhos básicos. Isso aqui eu vou mostrar, não, isso aqui eu não estou falando disso. Aí lembram que na mitose tem o período de intérfase, né? Que é o período em que a célula não está se dividindo. Bem aqui, ó, com o mouse. Esse período bem aqui, ó, é o período de intérfase. A célula está se preparando para ocorrer, ó, a divisão, certo? Intérfase. Eu não vou me aprofundar nisso aqui não, tá? Vou só mostrar aqui para vocês. Então tem a intérfase, que é o período em que a antecede de um celular, é a maior parte de vida da célula, né? A divisão celular em si, ela ocorre bem rápido. A divisão celular em uma horinha ela acontece. Antes disso, a célula está em intérfase, né? Ela não está se dividindo. Está se preparando para se dividir. Agora, detalhe. Durante a intérfase, a célula está sem fazer nada? Está em repouso? Não, né? A célula está em intensa atividade metabólica. Está se preparando para se dividir. Nesse período, ela está duplicando DNA, né? Fazendo várias coisas. Não vou me aprofundar aqui nisso, não. Intérfase, tem as fases da intérfase. Cadê? Aí nós temos as fases, né? Na divisão celular, são 4 fases, lembram quais são? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá bem elas aí, ó. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Você tem que decorar isso aqui de código salteado. Decorar não, aprender não precisa nunca mais. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Olha essa imagenzinha aqui, ó. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Você vai estar, eu vou falar aqui ó, intérfase, prófase, metáfase, anáfase e agora telófase. Então vamos ver cada uma delas aí de um por um, para poder relembrar. Na prófase, o que acontece na prófase? Na prófase, vai surgir aqui as fibras da cromatina, né? As fibras do fuso, certo? O núcleo, que é uma organelazinha que fica dentro do núcleo, desaparece. Os centríolos vão para os polos opostos da célula, né? E aí ela termina quando a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, se rompe. Rompeu, aí os cromossomos ficam soltos dentro da célula. Tá vendo aqui uma imagem aqui no microscópio. Os cromossomos ficam soltos, fica sem núcleo, some o núcleo, né? Isso é a prófase. Na metáfase, olha aqui a imagem real aqui, ó. Os cromossomos vão para o centro da célula. Então, essa imagem, as fibras do fuso ligam os cromossomos para o centro da célula, certo? Então, aí eu tenho de metáfase. Os livros vão colocar uma forma mais bonita de se dizer, vão colocar assim: os cromossomos ficam alinhados na região equatorial da célula. Fica mais bonito, né? Mas aqui no centro, no meio, certo? Por isso o nome metáfase vem de metade, né? Então vão para o meio da célula. Na fase de anáfase, os cromossomos vão para os polos, são separados. Lembra que eles se dividiram. Deixa eu tentar mostrar eu aqui para vocês poderem me ver. Aqui uma explicaçãozinha melhor. Eu tô aparecendo aí, tô? Micael?
Não, professor, tá não. Então, pera aí. Tem que parar de compartilhar o slide. Sim, agora tá. Agora tá, né? Deixa eu tentar explicar isso aqui para vocês, ó. Gente, só para ficar claro para vocês que é uma cor bem, às vezes o aluno confunde. Cromatina, ó, DNA, cromatina, cromossomo, tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Imagine que lá no núcleo da célula, tá lá no núcleo da célula, certo? Lá está o DNA, todo mundo sabe disso. O DNA está no núcleo da célula. Só que o DNA, ele não é muito visível. Ele é uma molécula muito pequena, então ele não é muito visível ao microscópio. Quando você vê o núcleo, você não vê o DNA nitidamente, você vê um negocinho lá. Só que quando a célula vai se duplicar, vai sofrer a divisão celular, né, vai sofrer mitose, vai sofrer meiose, o DNA ele fica mais visível. No caso, o DNA ele se condensa. O que é condensar? Ele fica mais grosso. Então, se ele era um fiozinho, ele fica mais grosso. Certo? Ele se condensa para poder dividir. Deixa eu dar um exemplo mais prático. Imagine o seguinte: imagine que eu tenho um copo d'água, cheio de água. E aí eu quero colocar esse copo em dois recipientes. Quero dividir essa água em dois recipientes. Dividir metade num e metade no outro. E aí eu quero que fique a mesma quantidade de água nos dois recipientes. Se eu for fazer isso só com o olho mesmo, assim, pegar o copo aqui, for colocar um pouquinho, vai demorar. Porque eu vou ficar colocando, vou ficar medindo, vou ficar olhando assim, tá igual. Né? Mas se essa água tivesse sido pedrada em cubo de gelo, por exemplo, 8 cubos de gelo, eu colocaria rapidamente 4 num lado e 4 no outro e teria dividido a água. Percebe que aquela água, se ela tiver condensada, ou seja, se ela tiver em cubo de gelo, não é mais fácil de dividir? É bem mais fácil. Fica 4 de um lado e 4 do outro e dividir. É isso que a célula faz com o DNA. O DNA está lá, pequenininho, misturado, emaranhado no núcleo. Quando a célula quer se dividir, o que ela faz com ele? Ela condensa ele, vira o cromossomo. Aí ela coloca tantos cromossomos para uma célula, tantos cromossomos para um outro lado. Entendeu? Então, é isso que é o cromossomo. O que é o cromossomo? É DNA. Só que é DNA condensado. Então, você imagine o seguinte: tem aqui um filamento de DNA, certo? Condensado. DNA era um monte de fio. Imagina aqui o fone de ouvido aqui. Era um monte de fio, certo? Aí o que a célula faz na hora que ela quer fazer a mitose ou a meiose? Quando ela quer fazer a divisão celular? Esse DNA ele vai virar isso aqui, ó. Vamos condensar. Vamos ficar mais visível. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Virou o cromossomo, que é o DNA, só que condensado. Ele ficou mais grossinho, mais visível. Beleza? Esse cromossomo, quando a célula vai estar em intérfase, lembra que eu mostrei agora em intérfase, que é o processo de se preparar para dividir? Esse cromossomo ele vai se duplicar, vai duplicar o DNA. Por que vai duplicar? Porque vai virar duas novas células. Então pense comigo, se eu simplesmente cortar uma laranja, vai virar duas bandinhas de laranja. Se eu cortar uma célula, vai virar duas bandinhas de uma célula. Na mitose não vira duas bandinhas de uma célula, na mitose vira duas células iguais. Então se eu tenho, por exemplo, 46 cromossomos, e se eu corto a célula no meio, se ela se divide, ia virar duas células com 23 cromossomos. E não é isso que acontece. Vira duas células com 46 cromossomos. Então, para virar duas células com 46 cromossomos, esse DNA tem que ocorrer o que com ele? Tem que se duplicar. Não é verdade? Senão não fica duas células iguais. Então, esse DNA vira isso aqui, ó. Vira um xizinho. Ele era assim, DNA não, esse cromossomo, DNA. Vira um xizinho, que é o DNA duplicado. Que aí lá na áfase que eu estava mostrando agora, vai cada um dessas cromátides, para um lado. Separam-se. E aí, os que estão de um lado viram uma célula, os que estão do outro viram uma célula. Cada uma com 47 cromossomos. Beleza? É isso que eu estava querendo mostrar lá, que vocês não estavam me vendo. Deixa eu compartilhar de novo aqui então o slide. Então, na ânfase ocorre isso aí, ó. A separação das cromátides, né? Dos cromossomos. Vai cada um para um lado. E aí vira duas células iguais, cada uma com 46 cromossomos. Certo? Na telófase, começa a acontecer o quê? Volta tudo ao normal.
tudo volta ao normal. Vai reaparecer a carioteca, o núcleo, os nucleolos que tinham desaparecido vão reaparecer, né? Vão ressurgir, vai começar a voltar, então tudo ao normal. E aí, gente, lógico, tem muita coisa acontecendo aqui, estou só fazendo assim, só um resumozinho, só para vocês lembrarem, para não estranharem lá. Mas a telófase volta do normal, a célula, aí sofre a citocinese, né? A célula se divide no meio e vira duas células, tá? Isso é a mitose, duas células iguais, tá bom? Na meiose, já falei o resumo, né? Uma célula produz quatro diferentes, com apenas metade do material genético. Então, agora, olha aqui, ó. Núcleo, cromatina, aí durante a intéfase esse DNA se duplica, ele se condensa, vira o cromossomo, né? E aí produz ó, aqui uma célula, com apenas metade, cada célula com apenas metade do material genético. Beleza. Bom, pessoal, aqui que é o ponto que nós vamos chegar para você poder entender lá na nossa gametogênese. Você vai entender aqui um pouco a meiose para você entender lá a gametogênese, certo? Você já aprendeu que aqui na meiose, é onde surgem os gametas. Então essas células bem aqui, ó, vão dar origem aos gametas. Tá bom? Então vamos lá. Como na mitose tem as fases, que é prófase, metáfase, anáfase e telófase, aqui na meiose também vão ter as mesmas fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que nós vamos falar de 1 e 2. Por que 1 e 2? Porque ocorrem duas divisões celulares aqui. Você vai ver aqui, ó, uma divisão ocorrendo. Então aqui tem prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Depois tem outra divisão ocorrendo. Então, tu tem prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, tá bom? Bom, pessoal, as coisas que acontecem na prófase e na meiose, as coisas que acontecem na mitose e na meiose são muito parecidas, praticamente as mesmas coisas. Só tem algumas pequenas diferencinhas, que essas diferencinhas que eu vou mostrar aqui para resumir a história, tá bom? Vamos lá. Na primeira fase, que é a fase de prófase 1, é a fase mais longa da meiose. Tão longa que ela se subdivide em 5 fases. Então, a prófase 1 vai se subdividir em 5 fases, que é a fase de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Não vou me prender nessa fase aqui, porque o foco não é mitose e meiose. Mas, só para citar, tá bom? Eu vou me prender apenas no seguinte, que bem aqui na fase de paquíteno, ocorre uma das coisas mais importantes da biologia. Você pode colocar aí no top 5 das coisas mais importantes da biologia, que é isso aqui, ó. O crossing over. Crossing over. Então lembre, onde que ocorre o crossing over? Ele ocorre na meiose, na fase, o quê? Na fase de prófase. Em qual subfase? Na subfase paquítano, certo? Lá ocorre o crossing over. O que é o crossing over? É simplesmente a troca de pedaços de cromátides, a troca de pedaços de cromossomo. Então, olha só aqui essa imagem. Você tem aqui um cromossomo homólogo, né? Dois homólogos, um que veio do pai e um que veio da mãe. Um par de cromossomos. E o que acontece? Acontece de quê? De aleatoriamente isso aqui quebra. Lá na anáfase, eles são puxados, esses cromossomos eles são puxados para o centro da célula, depois são puxados para o polo da célula. Então, esse de puxa-puxa, às vezes quebra. Só que quando eles quebram, geralmente eles são recolocados no mesmo lugar. Só que acontece aleatoriamente deles não serem colocados no mesmo lugar, ser colocado em um diferente. Ó. Se isso acontecer, tu tá mudando uma sequência aí de DNA, vai mudar um gene, vai ocorrer uma mutação. Então, vai ter ali uma nova característica, certo? Então, é essa troca de pedaços de cromátides, o crossing over, né, no caso, é que é responsável por uma coisinha muito importante, que é o quê? A variabilidade genética. Se existem hoje pessoas negras, brancas, ruiva, loura, cabelo preto, cabelo... Enfim, tudo isso é por conta de quê? Do crossing over, da variabilidade genética, certo? Por isso nós não somos todos iguais. É por isso que você parece com seu pai, mas você é diferente. Enfim, por aí vai. Tá bom?
Então, lembre disso aí. Deixa eu passar aqui. Então, as coisas que vão acontecer na prófase e na meiose são as mesmas coisas, tá bom? Eu queria só focar aqui nisso. As mesmas coisas não, tem algumas diferencinhas, mas não é o ponto que eu quero chegar aqui. Tem a prófase 1, eu vou pular isso aqui tudo, porque não é o nosso foco. Bem, então, vamos voltar aqui para a gametogênese. Deixa eu fechar aquele slide. Então, já que já foi relembrado a meiose, vamos voltar aqui, então, para o nosso foco, que é a produção dos gametas, que é nada mais, nada menos do que meiose. Ficou claro isso? E, Micael, me confirma bem, está aparecendo no slide aí? Ainda não, professor. Apareceu o slide, né? Agora apareceu. Beleza, então, olha só. Então, voltando aqui, então, para a gametogênese, que é onde é o ponto que eu queria chegar. O que é, então, a gametogênese, pessoal? Gametogênese, repito de novo, gametogênese. Gametogênese é a origem do gameta, a gênese do gameta. O gameta, a gametogênese, é nada mais, nada menos do que meiose. É a meiose, certo? Só que nós vamos usar outros nomes aqui. Por isso que eu digo, se aprofunde um pouco na meiose e tal, depois. Eu não expliquei aqui tudo direitinho, apenas fiz uma pinceladinha lá só para vocês não estranharem. É porque isso aqui não é assunto disso aqui. Isso aqui é assunto de biologia geral, que vocês já até pagaram, né? Meiose, mitose e meiose. Então, isso aqui é meiose. Meiose, não confunda com mitose. Olha como é meiose aqui, ó. Olha bem aqui no mouse, ó. Uma célula produzindo 4. Uma célula produzindo, ó, 4. E essas 4 produzem o gameta. Meiose. Olha como aqui, ó, tu tem uma célula diploide, ó, 2N, com 46 cromossomos, e virou uma célula, ó, haploide, N, com apenas 23 cromossomos. Meiose. Uma célula produziu 4 células diferentes, com apenas metade do material genético. Tranquilo? Então é meiose. Acabou, meiose, simples assim. Só vamos utilizar outros nomes aqui, que não é os nomes que a gente utiliza lá na meiose. Vamos utilizar outros nomes aqui, que são nomes voltados mais para a parte de embriologia. Porque o foco aqui é o embrião. Tá bom? Então vamos lá. Mas é a mesma coisa da meiose, só que vamos utilizar outros nomes. Aqui não vai entrar a prófase 1, metáfase 1, nada disso. Outros nomes vão trabalhar aqui. Bom, vamos lá então. Como eu falei, gametogênese se divide em 2 tipos: a espermatogênese e a ovulogênese. Vamos falar primeiro da espermatogênese, que é a origem do espermatozoide. Vamos lá então. Primeiramente, aqui pessoal, aliás, relembrando, onde que isso está acontecendo? Lá nos testículos, né? Em que lugar mais especificamente? Nos tubos seminíferos, certo? Beleza. Qual o hormônio que está ajudando nisso aqui? O FSH, né? Lembra daqueles hormônios FSH, LH, né? Falamos. Certo. A tireoide, né? Os hormônios gonadotróficos, né? Lembra disso aí. Falamos sobre ele. Testosterona, né? Enfim. Vamos lá. Então, aqui, primeiramente, vai ocorrer o quê? Mitose. Olha, célula 2N, mitose. Aquela primeira célula lá da mitose, que eu falei para vocês, ver se eu consigo compartilhar aqui o slide. Não tirei já, então deixa isso aqui mesmo. Lembra que a primeira célula que a gente falou lá na mitose, aquela primeira célula, ela vai ser chamada aqui, ela vai começar a se multiplicar. Então, o menino, lá por volta dos seus 7 anos de idade, ele começa a multiplicar as células dele que vão dar origem aos espermatozoides. Antes disso, não. Antes disso, ele não tinha. Mas lá pelos 7 anos de idade, aquela célula a célula mãe, gente, eu estou sentindo tanta falta de um quadro aqui que vocês nem imaginam.
Deixa eu tentar abrir de novo aquele outro slide aqui, rapidão, peraí. Então vai servir. Ó, imagine que aqui é a mitose. Imagine que é a mitose. Essa célula aqui, ó, lá na mitose, que é a célula que vai sofrer a intérfase, né, que vai virar duas, essa célula, aqui na gametogênese, ela vai ser chamada de espermatogônia. O que é espermatogônia? É aquela célula da mitose, que vai virar duas. Só que aqui ela é a célula que vai dar origem, essa célula bem aqui, ó, é a célula que vai dar origem aos espermatozoides, ao óvulo aqui, ao esperma aqui, ó. Então essa célula aqui, ela vai dar, é a célula mãe, é a célula que vai dar origem ao espermatozoide. Por esse motivo, essa célula aqui, que vai sofrer mitose, eu chamo ela de espermatogônia. Ó, sofreu mitose, tá aqui ela aqui, ó. Aqui é mitose ainda, tá bom? Aqui que começa a meiose, ó. Aqui ainda é mitose. Então essa célula que sofreu mitose, que virou isso aqui, ó, tchan, eu chamo ela de espermatogônia, porque ela vai dar origem ao espermatozoide, tá bom? Então lembra que é a mesma coisa de mitose e meiose, só está entrando outros nomes aqui. Então, por volta dos 7 anos de idade, no menino, ele começa a multiplicar essa célula aqui, ó. Na mulher, você vai ver que não é nessa idade. Na mulher, você vai ver que é ainda na barriga da mãe. Mas o menino, com apenas 7 anos de idade, com 7 anos de idade, é que essa célula aqui começa a se multiplicar, né, essa espermatogônia, para futuramente ele produzir isso aqui. Então, nesse período em que ela começa a se multiplicar, eu chamo de período de multiplicação, que é o período em que está ocorrendo. Professor, sim. Então, no caso, esse é um dos fatores que fazem com que o homem tenha essa produção massiva de espermatozoides e todos eles... Isso. Porque fecundados, né? Isso, exatamente. Porque o homem ele produz mitose direto. As mitoses. Todo dia o homem faz mitose, fica multiplicando isso aqui, ó. Gozou, ejaculou, já tá multiplicando célula de novo aqui, ó. Espermatogônia, de novo, para fazer mais espermatozoides. Certo? Então, os espermatozoides do homem, tudo é novinho. Todo dia. Um homem de 40 anos tem espermatozoides de um dia. Uma mulher de 40 anos tem óvulos de 40 anos. Entendeu? Por isso que eu até perguntei na prova. Por que era risco a mulher engravidar com 40 anos? Porque os óvulos dela estão velhos já. Lembra dessa perguntinha? Sim, sim. Pois é. Então, é isso. Um homem de 50 anos tá com espermatozoide de um dia. Então não tem negócio não, problema não. Por isso que um velho, 70 anos, faz menina ainda. Me lembrando do Michel Temer, hein? Pois é. Exatamente. Agora, é claro que um homem mais velho não vai produzir mais tanto quanto um jovem, né? Já começa, o homem também entra também na andropausa. Mas enfim, não é o foco aqui não. Mas enfim, aqui então eu tenho o período de multiplicação, certo? Que começa por volta dos 7 anos no homem. Na mulher já começa ainda bebezinha. Bom, essa espermatogônia, essa célula que sofreu mitose, ela vai começar a sofrer a meiose. Aqui já é a meiose, que já é o processo para produzir os gametas, o espermatozoide. Então, essa espermatogônia, por exemplo, bem aqui, por exemplo, ó, então o mouse aqui, ó, é a período de intérfase, que eu mostrei agora. É o período de intérfase, é o período que ela vai se preparar para se dividir. O que acontece na intérfase? Se você tiver uma base de meiose, de mitose, que eu coloquei agora, mas não expliquei tudo, mas você vai saber que na intérfase duplica DNA, duplica cromossomo, a célula cresce, pá. Então, não é à toa que o nome está aqui, é um período de crescimento. Essa célula vai crescer. Então, isso aqui eu chamo de espermatócito primário. Lá no óvulo vai ser a mesma coisa, só que vai ser ovócito primário. Lá no óvulo vai ser a mesma coisa, só que vai ser aqui né, espermatogônia, lá é ovogônia. Aqui é espermatócito primário, lá é ovócito primário. Então, aqui na meiose, essa célula que vai começar a crescer aqui para poder sofrer a divisão, eu chamo de espermatócito primário.
Depois tem o espermatócito secundário, mas depois vamos falarmos dele. Tudo bem? Então aqui eu tenho um período de crescimento. Beleza. Bom, isso aqui, essa parte bem aqui de crescimento, já começa quando? Já começa quando o menino entra na puberdade, ele vai começar a ejacular já. Então ele vai entrar testosterona aqui, vai ser estimulado sexualmente, papapá. Então ele já vai começar a produzir. A meiose do homem só começa a acontecer quando ele entra na puberdade. Então, o menino parou bem aqui, ó. Parou bem aqui, ó. Na espermatogônia, percebe? Parou aqui, nos 7 anos de idade, ela começou a se multiplicar. Mas a meiose do homem não está acontecendo ainda quando ele é criança. Na mulher acontece. No homem, não. Entenda bem essa diferença. No homem só acontece a meiose dele quando o quê? Quando ele entra na puberdade. Então essa célula amadurece, ela cresce, período de crescimento, vem aqui testosterona, e ele sofre meiose, começa a produzir. A mulher não. Vocês vão ver que na mulher vai ser diferente. Então, cresceu, e aí vai ocorrer, ó, a primeira divisão meiótica. Então, nessa primeira divisão meiótica, esse espermatócito primário, que era diploide, né, já vai virar o espermatócito secundário, que quem já tem uma base de meiose sabe que ele não é mais diploide, não é 2N, aqui é N. Tem apenas 23 cromossomos já. Então, eu já vou chamar de espermatócito secundário. Na mulher vai ser ovócito secundário. Nesse período aqui, que está ocorrendo a meiose, eu chamo de período de maturação. Já está começando a célula se maturar para virar esse bichinho aqui, o perigoso. Né? Então, espermatócito secundário. Aqui na meiose 1. Certo? O espermatócito secundário, né, tá aqui formando os espermatozoides, vai virar a espermátide, que são 4. Lembra que na meiose, uma célula produz 4, tá aqui, ó, 4. Essas 4 células é que vão se desenvolver e virar o gameta. Detalhe, essa célula aqui, ó, não é gameta, tá bom? Nunca, pelo amor de Deus, não diga que isso aqui é gameta. Isso aqui é uma célula, tá bom? Haploide. Elas apenas vão se desenvolver ainda, que eu não vou mostrar ainda esse processo ainda, vão se desenvolver e vão virar os gametas. No caso do homem, o espermatozoide, no caso da mulher, o óvulo. Mas professor, essa célula, sim. No caso, essas espermátides, elas precisam desenvolver as caudas mitocondriais para virarem os espermatozoides, não é isso? Exatamente. Ainda vão se desenvolver ainda, exatamente. Esse período de desenvolvimento chamam de espermiogênese, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mais tarde. Certo? Espermiogênese. Vou falar, não vou me aprofundar ainda não, mas vamos lá. Então, tá aqui as espermátides. Lá em meiose, eu apenas digo que isso aqui são as 4 células que se formaram. Mas aqui eu já chamo de espermátide. Então, o que é espermátide? É a célula que vão dar origem aos espermatozoides. Certo? Então, resumindo, eu tenho o período de multiplicação, que é quando eu formo as espermatogônias, lá pelo volta dos 7 anos de idade do homem. Então, começa a sofrer um monte de mitose e elas começam a se multiplicar. Aí, na puberdade, quando o menino começa a ejacular, quando que isso começa? Depende de cada homem, né? Tem homem que começa com 10 anos, com 11, com 12, com 13, com 14, depende de cada homem. Então, eu já voltei ao período de crescimento, aqui na intéfase. Então, eu chamo de espermatócito primário. Depois, o período de maturação, que eu chamo de espermatócito secundário. O nome já diz tudo, está se maturando, está se preparando para produzir os espermatozoides. Na terceira, a célula que é produzida, eu chamo de espermátide. Né? E aí, beleza, produziu. Aí eu já tenho aqui um novo processo, que é o processo de formação dos espermatozoides. Esse processo de formação de espermatozoide ganha um outro nome, ganha o nome de espermiogênese. Ó, isso aqui, qual é o nome disso aqui? Ó? Olha o mouse, onde está o mouse. O nome disso daqui é espermatogênese. Mas a formação dos espermatozoides é um outro nome, é espermiogênese.
falar mais na frente, que é o período de diferenciação dos espermatozoides, quando eles vão se diferenciar, vão se formar. Mas, resumidamente, isso é meiose. Tranquilo? É isso. E, para resumir, o homem produz esses espermatozoides todos os dias, a partir da sua puberdade. Por isso, o apetite sexual do homem é muito maior do que o da mulher. Aliás, não vou dizer que é maior do que o da mulher, ele é diferente do da mulher, né? Mas, enfim, o homem ele tem esse instinto mesmo animal aí de produzir e de botar para fora, né? Por isso, até a necessidade de se masturbar, por exemplo, do homem é maior por conta disso. Já expliquei, né, nas aulas anteriores. Epidídimo, acumula, Já expliquei. Beleza. Então, aí, sabendo disto posto, tem aqui a parte de espermiogênese, ó, que é a formação do espermatozoide. Aqui, essa parte bem aqui, ó. Que é com essa célulazinha aqui, vai se diferenciar para virar o espermatozoide. Eu vou me aprofundar um pouco melhor dela ainda em outra aula, mais na frente. Mas eu vou fazer de novo aqui um resumo. Tá? Então, aqui, ó. Aqui tu tem a espermátide. Vou voltar de novo aqui, ó. Aqui, ó. A espermátide. Então, aqui tu tem ela aqui, ó. Onde você vai ter o complexo de Golgi. É uma célula normal. Célula normal. Só que ela vai começar a se diferenciar. Ó, ela se diferenciando. Nesse processo de diferenciação, eu chamo de espermátide. Então, no espermatozoide, por exemplo, aqui, ó, prontinho, tu tem um complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele vai estar aqui no acrossomo. Essa cabecinha aqui, ó, eu chamo de acrossomo. Eu acho que tem uma imagem aqui, peraí. Tem, tá aqui, ó. Então, rápido, depois eu volto ali de novo. O espermatozoide, ele é feito disso daqui, ó. Essa cabecinha aqui, onde você tem o acrossomo, certo? E aí você tem o núcleo da célula, o núcleo. Só que aqui, como é uma célula haploide, uma célula haploide não é uma célula diploide, eu chamo isso de pronúcleo. Só por isso, tá bom? Não pronúcleo, mas é um núcleo, certo? E aqui você vai ter o complexo de Golgi, por exemplo. O complexo de Golgi, por ele ser uma bolsa que tem algumas enzimas, então ele vai ajudar a perfurar o óvulo. Ele libera essas enzimas e vai perfurar o óvulo. Que aí isso aqui é assunto de uma outra aula, na hora que eu falar de fecundação. Vocês vão entender um pouquinho melhor dessas enzimas e como que ela perfura, tá bom? Mas ele vai servir para perfurar o óvulo. Esse complexo de Golgi aí. Aí tem aqui a peça intermediária. Bem aqui, ó, então o mouse, tem as mitocôndrias. As mitocôndrias não ficam aqui no acrossomo. Detalhe, pessoal, quem fecunda na mulher, no óvulo, é só a cabecinha aqui, ó. Só entra a cabecinha, certo? Só o acrossomo que fecunda. Aqui a cauda não fecunda. No caso... Professor, sim. Parece uma piada bem chula, no final é a cabecinha que desgraça tudo. Exatamente, né? O cara fala assim, não, vou botar só a cabecinha, só basta ela mesmo, né? Só basta ela mesmo. Precisa de mais nada mais não. Enfim, então aqui não tem na cabeça aqui, ó, não tá a mitocôndria. A mitocôndria fica na cauda aqui, ó, na peça intermediária. E é interessante falar isso, por quê? Porque como não fecunda essa parte aqui, então as nossas mitocôndrias são todas oriundas das nossas mães. Todas oriundas das nossas mães. Caiu até no vestibular uma vez. É comum cair perguntas do vestibular falando sobre isso. Sobre o DNA mitocondrial, sobre o exame de DNA e tal. Que se não for possível e tal. Mas eu não vou entrar no mérito desse assunto, não. Aqui de outra parte. Bom, então é isso. E aí tem a cauda, né? Que é esse flagelo aqui. Que sai da célula. Que esse flagelo é feito pelos centríolos, né? Centríolos que vão triscando na membrana, na carioteca, triscando na membrana plasmática, vão saindo, e faz essa cauda aí, que é o flagelo. Em algumas células tem cílios, né, que são vários. No caso do espermatozoide é só um, que é o flagelo. Então, voltando aqui. Então, tem aqui eles, né, a célula normalzinha aqui. Aí ela vai se diferenciando, ó, o flagelo aqui, por causa dos centríolos. A mitocôndria fica aqui no flagelo também. Esse citoplasma aqui da célula vai sumindo aos poucos, ó. Vai desaparecendo
E fica só mesmo aqui o espermatozoide. Esse processo, então, de diferenciação, né? Até voltar aqui um pouquinho com o mouse aqui, ó. Esse processo de diferenciação, não confunda, não é espermatogênese, é espermiogênese, espermiogênese, tá bom? Não confundam esses dois nomes. Isso aqui, ó, é espermatogênese, que é a produção das espermátides aqui, ó. A espermátide, quando vai se desenvolver e virar o espermatozoide, eu chamo de espermiogênese. Mas eu vou mostrar isso aqui um pouco mais aprofundado ainda, um pouquinho mais para frente ainda, porque eu vou ter que tocar isso aqui, eu vou ter que tocar nisso de novo, mais na frente, aí eu falo um pouquinho mais sobre ele de novo. Beleza. Então, entendido a parte do homem, vamos então para a parte da mulher. Bom, vocês lembram do ovário, que é a glândula feminina, e é aqui no ovário que vai ocorrer então a meiose feminina, né? A mulher tem 2 ovários, então nesses ovários que vai ocorrer a meiose feminina. Então tá aqui o ovário, e vamos pegar uma imagem dele maiorzinha agora. Cadê a imagem do ovário? Tá aqui, ó. Pronto. A imagem do ovário. E aí vamos entender essa paradinha aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aqui, ó. De novo. Então, vamos analisar essas duas imagens aqui simultaneamente para a gente poder entender bacaninha. Você vai ter que entender também a parte da menstruação, que vocês já entenderam. Tem tudo a ver com isso aqui. Bom, primeiramente vamos analisar isso aqui, para não confundir. Gente, isso aqui ó, é igual àquela do homem. Repare, ó, como tem lá, ó, mitose. Então, lembra que no homem eu chamava isso aqui de espermatogônia, né? Que era a célula que iria produzir os espermatozoides. Pois é a mesma coisa. Aqui é a célula que vai produzir o óvulo. Então eu chamo ela de ovogônia. Ovogônia. Aqui é a mitose, tá bom? Aqui é a mitose. Esse período aqui é o período germinativo, igual do homem, é o período germinativo, é o período germinativo, igual do homem. Só que isso aqui na mulher acontece, no homem ela volta de 7 anos de idade. Na mulher ainda é na barriga da mãe. Começa a ocorrer, a mulher começa a se desenvolver, que ela já produziu ali, o seu úterozinho já foi feito ali e tal. Os seus ovários já foi feito, ela já começa a ocorrer a mitose dela aqui. No homem, não. Lembra que o homem isso aqui só vai começar a produzir essa célula germinativa com 7 anos de idade. Na mulher, já é ainda na barriga da mãe, essas mitoses já começam a acontecer. Essas divisões mitóticas. Então, já tenho ali a ovogônia, certo? Que são cerca de 400 mil que a mulher produz. Que vai servir para o resto da vida dela. Como o homem produz direto, a mulher não. A mulher produziu tudinho aqui ainda, bebezinha. Certo? Tudinho aqui, bebezinha ainda. Que vão servir para o resto da vida dela. Então, aqui tu tem a mitose na mulher. Que aí vai crescer, ó. Repare como isso aqui é uma meiose, ó. Uma célula, repara bem, uma célula produziu 4 aqui, ó. Conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4. Pessoal, a célula está diferente, uma grandona, uma pequena, sim, eu já explicar isso. Mas são 4, ó. Então é meiose. Uma célula produziu 4. Uma célula diplode produziu 4 haplóide, ó. N. Meiose. Isso aqui é meiose. Acabou, igualzinho aquela do homem. Certo? Vai ter os mesmos nomes. Ovogônia, que é a célula que é a célula primária, a célula mãe, que dá origem ao gameta. Só que no homem é espermatogônia, na mulher eu chamo de ovogônia. Então aqui é o período germinativo na mulher, repito, é ainda na barriga da mãe. Certo? Beleza. Aí, ainda bebezinha, guarde isso. Ainda bebezinha, que a mulher já começou aqui a meiose dela, como eu já expliquei. Aí é interrompida a meiose da mulher. Aí a mulher começa a meiose. Aí, desculpa, tá aqui a mitose, ó. Aí começa a meiose da mulher. Lembra que no homem isso aqui, essa parte de crescimento, que é o período de intérfase, que é o período que está crescendo, período de crescimento, no homem era o espermatócito primário. Na mulher é o ovócito primário, que é o período de crescimento. Esse estágio aqui começou ainda, lembra que começou ainda na barriga da mãe, a meiose da mulher já começou.
No homem só começa quando, eu falei, na puberdade. Na mulher não, na mulher que já começou, certo? Ainda na barriga da mãe. Só que quando a mulher começa isso aqui, ó, começa isso aqui, ela vai ter bem aqui, ó, a meiose dela vai continuar até a primeira fase da prófase. Até aqui. E é interrompida, bem aqui, ó. Tchan, interrompida. Só vai continuar quando ela entra na puberdade. Só vai continuar quando ela entra na puberdade. Certo? Então a meiose da mulher é interrompida ali na fase de criança. O homem, a maior dele só começa na puberdade. A mulher não, a mulher já começou bebezinha. Só que ela para na prófase 1 e aí vai continuar na puberdade. Mas enfim, voltando aqui para o assunto, esse período eu chamo de período de crescimento. A ovógone aumenta de tamanho, e transforma-se no ovócito primário. Lembram que no homem tinha o ovócito, o espermatócito primário, que virava o espermatócito, né? Na mulher, o primário vira o ovócito. Então, olha só. Mas note que é a mesma coisa. Só que, pessoal, cuidado com uma coisinha. Na mulher, repare que uma célula grande vira uma célula pequena. Essa célula pequena é o ovócito, é o corpúsculo polar. Guarde o seguinte, pessoal. O que é meiose? Uma célula produz 4, né? Vocês já aprenderam isso. Só que na mulher, uma célula produz 2, né? Essas 2, cada uma produz 4. Beleza. Aqui, ó. Deixa eu estar descarregando aqui. Eu acho que vou aí que eu vou colocar para carregar aqui. Só que repare o seguinte, pessoal. No homem, vou até voltar aqui. No homem, olha aqui, ó. Uma célula produz 2, e essas 2, cada uma produz 2. Esses nomes aqui, pessoal, vão ser os mesmos nomes lá na mulher. Não tem bicho-papão aqui, não. Aqui, ó. Não era espermatogônia, na mulher é ovogônia. Aqui não é espermatócito primário, na mulher é ovócito primário. Aqui não é espermatócito secundário, na mulher é ovócito secundário. Aqui não é espermátide, na mulher é o óvulo. Certo? Quando a mulher menstrua, por exemplo, a mulher libera isso aqui, ó. O ovócito secundário. Tá bom? Na mulher menstrua. Então, a mulher parou bem aqui, ó. Quando criança. Quando ela entra na puberdade, ela continua a meiose dela e libera isso aqui, ó. Espero que tenha ficado claro isso. Repetindo, a meiose da mulher parou aqui na prófase 1. E quando ela entra na puberdade, ela libera essa célula bem aqui, ó, que é o ovócito secundário. O espermatozoide fecunda é isso daqui, ó. É o ovócito secundário. Aqui não é espermatócito secundário, na mulher é ovócito secundário. Lembre, a mulher, o espermatozoide não fecunda o óvulo, não. Óvulo é isso aqui, ó. Na mulher. Eu vou mostrar depois. Ele fecunda isso aqui, ó. Ovócito secundário. Isso pode ser questão de prova, não é isso, pelo amor de Deus. Tá bom? Quando a mulher menstrua, que ela libera um óvulo, lá no 14º dia, ela está liberando isso aqui, ó, ovócito secundário. Guarde isso. Então, eu vou voltar lá para a mulher. Então, tá aqui, ó. Então, lembre que uma célula produziu 2, ó. Então, certo? Produziu 2. Essa daqui, ó, vai fazer mais 2, ó. Essas 2 bem aqui, ó. E essa aqui, ó, fez mais 2, ó. Essa grandona aqui, essa pequenininha aqui, ó. Resumidamente, uma célula produziu 4. Certo? Só que note que na mulher tem células pequenininhas aqui, ó. Isso aqui é o composto polar. É como se fosse uma célula defeituosa. Só presta uma aqui na mulher. Só presta essa daqui. O ovócito secundário e o óvulo. O ovócito secundário, no caso aqui, desculpa. Esse aqui é o ovócito secundário. Aqui é o primário. Bom, aí no caso, o que acontece? Esse composto polar, antigamente dizia que ele não tem nenhuma função. Hoje já disse que ele serve para nutrir o embrião. Tem até algumas funções. Professor? Sim. No caso de outros mamíferos, como gatos, cachorros,
e dentre outros. No caso, nesse processo de meiose, todos esses óvulos, eles são Eles são o quê? férteis, podem ser férteis. Isso, isso. Boa observação. Eu ia chegar a esse ponto daqui a pouquinho, mas como tratou com o assunto, eu vou falar logo. Alguém pode dizer assim, mas a produz só uma célula, só o óvulo aqui, só uma célula que presta, os outros tudo nenhum não presta. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque se fosse as 4, pessoal, imagina aí, cada gestação era trigêmeos, tetragêmeos, igual gato. E a parede de 4, de 5, né? Então, graças a Deus que só produz um. Né? Os outros não prestam, né? Os compostos polar não prestam. Ao contrário do homem, que no homem, lembre, uma espermatogônia produz 4 espermátides. E as 4 espermátides, cada uma vai virar um espermatozoide. Então, por isso como produz muito, né? Muito. Beleza? Bom, então continuando aqui. Então, esse ovócito secundário aqui é que vai ser fecundado pelo... Aqui tá o nome óvulo, tá bom? Mas aqui eu coloquei só para ilustrar, não é esse aqui não. O nome é esse aqui, ó, ovócito secundário. Ovócito secundário, tá bom? Óvulo é mais para frente, não confundam. Então, a mulher na menstruação libera isso aqui, ó. Ovócito secundário. Beleza? Que aí eu chamo então o período de maturação igual do homem. Esse aqui é o mesmo nomezinho lá do homem, ó. Espero que tenha ficado claro. Deixa eu voltar bem aqui, então. Olha só, bem aqui, ó. No 14º dia, que eu expliquei isso aqui na aula passada, que é quando a mulher ovula, ovulação, aqueles hormônios que eu falei, tudo que fica tudo direitinho, isso aqui é liberado é o quê? Não é o óvulo. Isso aqui é liberado é o ovócito secundário. Ovócito secundário. Bom? E aqui no óvulo tem alguns nomezinhos. Tem alguns nomezinhos. Aqui, ó, essas células que estão se multiplicando, que essas primeiras células aqui, ó, período de crescimento germinativo, eu chamo de folículo de Graafi, que elas estão se desenvolvendo para depois liberar o ovócito aqui, ó. Então, são os folículos de Graafi. Eles vão se desenvolvendo, sofrendo as mitoses, e liberou o ovócito secundário. Liberou o ovócito secundário. Esse ovócito secundário, tá bom? Uma vez que ele foi liberado aqui, ó, o ovócito secundário, para ocorrer a fecundação, os outros hormônios, que é aqueles hormônios que eu expliquei para vocês, aqui a progesterona e tal, ó, vai começar a trabalhar para manter ele vivo lá para poder fecundar. Então, ele vira um corpo chamado corpo lúteo, que é esse corpo amarelo aqui, ó, para manter ali seguro para ocorrer a fecundação. Uma vez que não ocorreu a fecundação, esse corpo lúteo, que é produzido pelo hormônio luteinizante, por isso o nome é corpo lúteo, porque o hormônio luteinizante fica mantendo ele lá, para ele poder fecundar. Se não ocorrer a fecundação, para de liberar o luteinizante, né? Por isso o nome feedback negativo. Para de liberar isso aqui, aí o corpo lúteo se degrada, se desfaz, o endométrio também se desfaz, e aí o óvulo não foi fecundado e a mulher menstrua. Certo? Se desfaz aqui, aí volta tudo, ciclo de novo. Certo? Então é isso aqui. Então a mulher libera um ovócito secundário a cada ciclo menstrual, como eu falei para vocês. Ela libera um apenas, né? A mulher libera apenas um a cada ciclo menstrual. Pode acontecer, alguém pode perguntar assim, professor, e quando é que nasce gêmeos? Já que a mulher libera só um. Professor, como é que tem gêmeos iguais? O que são gêmeos diferentes? Né? Vamos explicar isso aqui. Primeiramente, vamos lá. A mulher só libera um óvulo, né? Só libera um a cada ciclo menstrual. Que esse ovócito secundário pode ser fecundado ou não. Gente, se esse ovócito secundário for fecundado, guarde essa informação. Presta atenção, eu vou falar com calma, presta atenção. Se esse ovócito secundário que foi liberado, né? Foi liberado, cadê a imagem aqui? Bem aqui, ó, no ovário. Ele é liberado bem aqui, ó, pã. Aí o espermatozoide vem daqui, né? E fecunda ele, fecunda o ovócito secundário. Uma vez que esse ovócito secundário é fecundado pelo espermatozoide,
Aí que ele vai virar o óvulo, certo? Aí sim você tem um óvulo, tá bom? Então, guarde a informação. A mulher só produz óvulo, ou seja, a meiose da mulher só termina se ocorrer a fecundação. Beleza? Vou falar de novo. A meiose da mulher só é concluída se ocorrer a fecundação, que aí ele sim produz o óvulo. Então, vocês meninas que nunca engravidaram, por exemplo, vocês nunca concluíram a meiose de vocês. Tá bom? Sempre parou aqui no ovócito secundário. Se ocorrer a fecundação, aí a meiose é concluída e produz o óvulo. Entendido isso? Entendeu aí, Micael? Enfim, é isso aí, então. Beleza, pessoal? Então, entendido isso, disto posto, vamos explicar o que eu falei a perguntinha agora. Ah, professor, e como que ocorre gêmeos? Se a mulher só libera um óvulo, ela vai liberar 2 óvulos? Pode liberar 2 óvulos, sim. Acontece. É raro, mas pode acontecer da mulher liberar 2 óvulos. 2 ovócitos secundários, perdão. 2 ovócitos secundários. Informação. Quando que eu tenho gêmeos idênticos e quando que eu tenho gêmeos diferentes? Gêmeos idênticos são chamados de gêmeos monozigóticos ou dizigóticos. Gente, é só prestar atenção no nome. O que é um ovo? Não é o zigoto? Né? O zigoto. Então, o que é monozigoto? Um único ovo. Então, olha só, o que são gêmeos monozigóticos? Que vieram de um único ovo, de um único óvulo. Por isso que eu digo, biologia não é difícil, não é decoreba. Biologia é analisar a palavra. Então, se eu perguntar o que são gêmeos monozigóticos? Monozigoto, de um único zigoto, que vieram de um único ovo, de um único óvulo. Então, olha só, se esse ovócito secundário for fecundado por um espermatozoide, vai concluir a meiose e vai virar um óvulo. Esse óvulo, lá no desenvolvimento embrionário, quando for começar a acontecer as divisões celulares, que é o assunto da próxima aula, que vai começar a se dividir, as fases de Braco, enfim, começar a se desenvolver, pode acontecer de antes dele se desenvolver, antes dele sofrer as primeiras clivagens, né, as primeiras segmentações, pode acontecer dessa célula bem aqui, ó, se dividir. Esse óvulo aqui se dividir e virar 2 células. Se isso acontecer, vai virar 2 células com o mesmo material genético. E aí vai virar gêmeos. Gêmeos idênticos. Gêmeos monozigóticos. Ou univitelinos. Entendido? Isso acontece, não tem muita explicação. É acaso, probabilidade genética, pessoas que já tiveram, enfim. Aí tem gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos vão ser sempre do mesmo sexo, porque vinha do mesmo ovo. Mesmo como nós somos X, então mesmo como nós somos Y. Agora, quando que temos gêmeos diferentes? Quando que temos gêmeos diferentes? É o seguinte, por favor, não me errem isso nunca. Gêmeo diferente é quando a mulher libera 2 ovócitos secundários. Isso pode acontecer. Então, se a mulher liberar um aqui e um aqui, ó, pode vir um espermatozoide fecundar esse, ó, e pode vir um outro espermatozoide fecundar esse, ó. Se a mulher liberar 2, vai ser fecundada por 2 espermatozoides diferentes. E aí vai ter DNA diferente. E aí pode ser sexo diferente. Pode ser até gêmeo do mesmo sexo. 2 homens ou 2 mulheres, pode ser. Ou pode ser um menino e uma mulher, mas não vão ser parecidos, vão ser diferentes. DNA é diferente. Nunca me erre. Isso, olha só. Gêmeo nunca 2 espermatozoides podem fecundar um óvulo. Nunca. Repetindo de novo. Nunca 2 espermatozoides podem fecundar um óvulo. É sempre só um. Se um entrar aqui, é fechado e não entra mais ninguém. Certo? Então, é isso. Ficou entendido? Eu espero que sim. Curiosidade. Sabiam que podem haver filhos gêmeos de pais diferentes? Podem haver filhos gêmeos de pais diferentes. Olha bem aqui, ó.
Lembra do método da tabelinha? Tabelinha? Vamos lá. Vamos supor que a mulher liberou o ovário secundário bem aqui no 14º dia. Liberou o ovário secundário no 14º dia. Beleza. Vamos supor que ela transou lá, ela foi brincar lá por volta do 10º dia. E vamos supor que ela liberou um ovário secundário no 10º dia. Aí ela brincou lá com um negão. Aí o negão foi e fecundou o ovário secundário dela. Só que ela gosta dessa envergonhagem, né? Aí no 14º dia ela brincou de novo. Só que foi com um galego. E aí vamos supor que nesse dia bem aqui ela liberou outro ovário secundário. E aí o galego foi e fecundou. Vai nascer gêmeos diferentes, né? Gêmeos dizigóticos, gêmeos divitelinos, mas de par diferente. Olha aí que doideira. A biologia não é linda? A biologia é um tesão. É isso. Beleza, pessoal? Ficou entendido isso? Então isso aí é a gametogênese. Isso aí é a gametogênese. Espero que vocês tenham entendido. Cadê eu? Cadê eu? Tá aparecendo, professor. Tá passando aí? Uhum. Então, ficou claro a partida. Micael, tu que tá o único que tá assistindo aqui ao vivo. Espero que ficou entendido, né? Uhum. E aí, na próxima aula, a gente continua falando aí, então, já na parte de embriologia mesmo, de fato. Vamos saber, então, como que vai ocorrer o desenvolvimento embrionário já, uma vez que fecundou. Vamos falar da fecundação, né? Como que fecunda, o que acontece. E aí, depois, uma vez fecundado, aquele óvulo, como que aquele embrião se desenvolve, que já é a parte de embriologia mesmo, desenvolvimento embrionário. Beleza? Então, um abraço aí. Pode ligar aí, Rafael. Professor, Sim. no caso referente às chamadas, o senhor quer uma chamada lá no grupo, copiar Eu vou fazer, não, lá? nesse caso, é uma exceção, eu vou dar presente para todo mundo. Presença para todo mundo. Pronto. Não, Tem mas eu como. gostei da sua última fala, dar presente para todo mundo, a gente também. Pois é, mas remanejando a fala, né? Presença para todo mundo. Opa! Pois beleza, pessoal. Então eu vou colocar a presença para todo mundo lá, vou registrar a aula. Só que eu vou registrar só amanhã, porque hoje não está disponível ainda não, porque só vai estar disponível amanhã para registrar, que é o dia mesmo da aula certa.